Prezados alunos, boa tarde, com bastante satisfação de estar interagindo com você a este momento. Estamos em um momento que precisamos mais de uma solidariedade entre todos os setores. Então, eu trabalhei com vocês na semana passada só apenas com a ideia de a propagação de calor. Nós já vimos que calor é uma modalidade de energia que passa de um corpo para outro, basta que haja entre eles uma diferente temperatura. Temperatura é uma sensação térmica que sentimos do quente, do morno e do frio. Então, como se propaga o calor? O calor se propaga através de condução, convecção e radiação ou irradiação. Eu tentei mostrar a vocês a ideia da propagação por condução. Como é que isso funciona? Funciona quando o corpo é aquecido e o calor se propaga de um extremo para outro, sem mudar as moléculas da parte do objeto. Então, para isso tem uma fórmula? Tem. Então, vamos entender como trabalhar com a fórmula hoje. Aí eu escrevi para vocês o seguinte: calcule o fluxo de calor através do acolchoado de lã, sabendo-se que isso é uma característica da lã. K igual a 10 menos 3 cal barra segundo metro grau Celsius. Eu estou dizendo a vocês o seguinte: nós estamos sendo acobertados por um colchão, a toalha de lã. E essa toalha, esse lençol, ele tem 4 metros de área. 4 metros de área. A espessura dessa lã é de 4 milímetros. E nesse ambiente, o qual nós estamos protegidos por esta toalha, por esse lençol, é de 42 graus Celsius. E nós queremos saber qual é o fluxo de calor, essa energia em trânsito neste ambiente. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é transformar o milímetro em metro. A espessura aqui foi dada em metro e aqui em milímetro. Aí a gente tem que trabalhar com o metro. A área continua a mesma, a unidade de medida está certa, porque é o metro quadrado. A espessura da toalha ou da coxa de lã, 4 milímetros. Nós temos centímetro, decímetro, decímetro, centímetro e metro. Nós estamos aqui, em 1 milímetro. Quero ir para o metro. Então, 4 milímetros quero ir para o metro. Milímetro, centímetro, decímetro e metro. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. A vírgula se encontra aqui, E ela vai andar quantas casas para a esquerda? 3. Isso é 5. A vírgula se deslocou para a esquerda 3 casas. 1, 2, 3. Escrevendo isso em notação científica, isso é igual a 4 vezes 10
elevado a menos 3 metros. Então, a espessura dessa coxa, essa toalha de lã, essa coxa de lã, é 4 vezes 10 menos 3 metros. E a variação de temperatura, 42 graus Celsius. Então está tudo organizado. Já organizamos os dados. Veja que eu falei para vocês anteriormente que nós temos que ter esse compromisso, essa ideia de suporte, os dados e resolução. O que é o suporte? O suporte é a informação que nós temos. Essa informação pode ser um texto, pode ser uma tabela, pode ser uma forma, pode ser um gráfico. Isso é o suporte. Nesse caso aqui eu tenho, o suporte é o texto. Calcule o fluxo de calor através do acolchoado de lã, sabendo-se. Essa letra é chamada condutividade térmica. Toda substância tem a sua, essa característica chamada condutividade térmica. Da lã é essa aqui. Nesse problema, está dizendo que uma coxa de lã de 4 metros quadrados. A espessura dessa coxa é 4 milímetros. E a variação de temperatura nesse ambiente é de 42 graus Celsius. Então, a área 100 metros, sim. A temperatura 100 graus Celsius, sim. E a espessura tem que ser em metros. Por isso que a gente vê a conversão, converteu de milímetro para metro. Agora, o que é que eu vou fazer? Usar a fórmula. Que fórmula é essa? Propagação de calor, condução. É esta fórmula aqui, ó. K, A, T2, T1 sobre M. Isto é a fórmula. Aí você já está dizendo, professor, mais uma outra fórmula. Sim. Cada vez que eu dou um trabalho com vocês, eu trabalho com a fórmula inferior. Porque o problema é assim, cada assunto tem sua fórmula. O que é que significa isso, professor? Isso é uma letra grega, chamada Φ, que representa o fluxo de calor. Que letra é essa, professor? K. Qual é o significado desse K, professor? Condutividade térmica da substância. Esse A, professor, a área da substância, do objeto. T2 menos T1, a variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. E L, a espessura da substância. Esclarecendo mais um pouquinho. Imagine que isso aqui, ó, eu quero calcular o fluxo de calor que é nessa propagação. Se fosse queimando este livro, o fluxo de calor. Se eu estou queimando aqui nessa parte aqui,
a vibração do calor, essa energia em trânsito, vai se propagando. Essa espécie de propagação é chamada de condução. Então aqui eu tenho a área deste livro, representado pela letra A. Variação de temperatura. Qual era a temperatura que ele se encontrava no início e que temperatura chegou no final? A espessura. A espessura. Isso aqui é a área e aqui é a espessura do livro. E esse aqui seria a condutividade térmica do papel. Agora, vamos fazer aquelas perguntas. Procuramos quem? O fluxo de calor. Representado por quem? Por φ. Então repete. A condutividade térmica da lã está presente? Estou, professor. Esse valor aqui é sempre fixo. Quanto equivale? 10 elevado a menos 3. A área está presente? Estou, professor. Quanto equivale? 4. A variação de temperatura está presente? Estou. Quem é? 42. A espessura está presente? Estou. Quanto equivale? 4 vezes 10 elevado a menos 3. Agora, aqui nós temos 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 3. São iguais, então eu posso simplificar. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 4. São iguais, também eu posso simplificar. Foi que sobrou? Igual a 42 cal por segundo. O fluxo de calor que está passando nessa coxa de lã é 42 calorias por segundo. Isso significa a cada segundo ocorre uma variação de um fluxo de calor de 42 cauls, que está resolvido a letra A. Esse elemento aqui é menos 2. Desculpa. É menos 2. Vamos refazer esse cálculo. Vamos refazer esse cálculo. Olha. A constante dez elevado a menos 2. A área 4. Variação de temperatura 42. A espessura 4 vezes 10 elevado a menos 3. O que é que eu vou fazer? Essa potência, o expoente é negativo. Aí ele vai para cima com o expoente positivo. Então 10
elevado a menos 2, 10 elevado a 3, vezes 4, vezes 42 sobre 4. Aqui, ó, fluxo de calor, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Menos 2 mais 3 dá 1, vezes 42. O fluxo de calor é igual a 10 vezes 42, que isso é igual a 420 cal barra segundo. Então está resolvido a letra A. Veja que o problema, a gente pensa que é um pouquinho, quando olha logo de imediato para a fórmula, acha que é um pouquinho difícil, mas não é não, não é não. É questão de ter um pouquinho de calma e resolver. Então, trocamos o K, eu cometi um erro aqui, que era menos 3, era menos 2. Troquei a área por 4. Troquei a variação de temperatura por 42, foi dado o problema. E troquei a sua espessura pelo valor. 4 vezes 10 elevado a menos 3. Aí, para resolver esse problema, peguei essa potência e levei para cima. 10 elevado a menos 2, vezes 10 elevado a 3. Vezes 4, vezes 42 sobre 4. Veja que esse número eu posso simplificar, porque 4 e 4 são iguais. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Menos 2 mais 3. Aqui não tem jogo de sinal não. Eu tenho 3 e devo 2, sobra 1. E que 10 elevado a 1 é 10 vezes 42. E 42 vezes 10, 420 cal barra segundo. O que é que isso significa? Que essa coxa está acontecendo um fluxo de calor de 420 calorias por segundo. Em cada segundo penetra nessa coxa de 420 calorias. Vamos para a letra B. Na letra B, eu estou dizendo que a área é 6 metros quadrados, que a espessura 3 milímetros e que a variação de temperatura 20 graus Celsius. Calcule o fluxo de calor através do acolchoado de lã, sabendo que a sua área é 6 metros ao quadrado, sua espessura é 3 milímetros e que nesse ambiente ocorre uma variação de 20 graus Celsius. Então a área está em metro, ok. Área igual a 6 metros ao quadrado. A espessura está em metro? Não, ela está em milímetro. Mas nós vimos no cálculo anterior que 4 milímetros é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 3. Então, 3 milímetros é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3. E delta θ, delta T, 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. Então, olhando para os dados, a área em metro, organizada, ok. A espessura em metro, ok.
E o grau Celsius é a temperatura em graus Celsius. Ok. Posso trabalhar aqui com outra unidade? Não. Posso trabalhar com outra unidade? Não. Posso trabalhar com outra unidade? Não. Para esta fórmula, temos que trabalhar a área em metros, a espessura em metros e a variação de temperatura em graus Celsius. Por que isso, professor? Porque está aqui, ó, metro e graus Celsius. A relação calorias segundo metro e graus Celsius. Metros e graus Celsius. Qual é a fórmula, professor? Φ igual a K T multiplica A T2 T1 sobre L e o que significa isso? Isso significa que o fluxo de calor ela é diretamente proporcional à área pela variação de temperatura e inversamente proporcional à sua espessura. O calor ele entra de acordo com a área, com a variação de temperatura e é inversamente a espessura da substância. Esse é o significado dessa forma. Fazendo o processo de substituição, fluxo de calor, quem é a constante? Dessa vez eu não posso errar, porque aquela outra vez eu coloquei menos 3, mas não é. Nós temos 10 elevado a menos 2. Quem é a área, professor? Nesse caso agora, 6. Quem é a variação de temperatura, professor? 20. E quem é a espessura, professor? 3 vezes 10 elevado a menos 3. E foi o que nós fizemos? Processo de substituição. Trocamos a letra pelo seu valor. A letra K, quanto equivale? 10 elevado a menos 2. Está aqui. A letra A, quanto equivale? 6, é a sua área. A variação de temperatura, delta, é T2 menos T1, está aqui. Vale 20. E a espessura está aqui. Agora, vamos fazer esse cálculo. Vamos organizar. Olha, 10 elevado a menos 2. Essa potência aqui, o expoente negativo, quando vai para cima, vai para o expoente positivo. 6 vezes 20 sobre 3. Ó, foi o que eu fiz, ó. Nós fizemos. Eu coloquei potência com potência, junto. Número com número, junto. Para facilitar o cálculo. Tenho agora fluxo de calor, multiplicação de potência de mesma base. Que faz? Repete a base e somos expoente. Menos 2 mais 3 dá 1. E agora? Eu posso dividir aqui, ó. 6 dividido por 3. Ó. 6 dividido por 3 dá 2. Ó. Vezes 20. Aí o fluxo de calor tem 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 2 são 20. 20 vezes 20, 400. 400 cal barra segundo. O que é que significa isso? Que para uma coxa de lã de 10 metros, de 6 metros ao quadrado, cuja a espessura é de 3 vezes 10 elevado a 3 metros, com a variação de temperatura de 20 graus Celsius,
ela circula um fluxo de calor de 400 calorias por segundo. Isso significa que a cada segundo existe um aquecimento de calor, quantidade de calor de 400 calorias. Tá certo? Ótimo. Vamos para a letra C. Para vocês